vamos começar agora a aula 2 com uma visão geral do PHP. Em PHP, os nomes que usamos para as variáveis, para as funções, para os itens da linguagem, eles têm diferença de tratamento. Se for um nome de classe, de função, de alguma palavra-chave, então não vai ter diferença se você usar as letras maiúsculas ou minúsculas. É por isso que, desse jeito aqui, eu consigo imprimir Oi tanto nessa linha de cima quanto nessa de baixo, da mesma maneira, porque não há diferença para o PHP no nome dessa função, mesmo que ele esteja escrito com letras diferentes, maiúsculo e minúsculo, né? No caso das variáveis já é diferente. Se você criou uma variável com o nome usando letras minúsculas, então toda vez que você se referir a essa variável dentro do código PHP, as letras vão estar todas minúsculas. Nesse caso aqui, olha, essa primeira variável aqui é diferente dessa apenas porque o N está maiúsculo. Em PHP, nós encerramos todas as expressões com ponto e vírgula. Então, para atribuir, por exemplo, o valor 39 à variável idade, eu preciso colocar depois aqui um ponto e vírgula. E lembrando que isso aqui é uma expressão. Se você quiser, no lugar de uma expressão, colocar várias expressões, você pode usar um bloco. Um bloco é um bloco de códigos que começa com chave e termina com o par, aqui a outra chave. O espaço e a quebra de linha. É interessante, né, utilizar esses caracteres para facilitar a leitura do código. Então, para o PHP, essa linha aqui, ela é equivalente a essas 4 linhas aqui. Mas para leitura do programador, esse código daqui de baixo é muito mais útil, porque com essa indentação aqui, eu consigo mostrar para o outro colega programador que essas duas expressões aqui, elas fazem parte do corpo desse teste aqui, desse if. Então, utilize esses espaços para facilitar a leitura, ainda que o PHP mesmo, né, a linguagem, não se preocupe com ele. Os comentários, eles são textos dentro do código que vão fornecer informações para outros programadores. E esses comentários, eles são ignorados pelo PHP. Então, toda vez que o interpretador PHP encontra uma hashtag aqui, o restante dessa linha é todo ignorado. Então, é como se o usuário não tivesse escrito isso aqui, porque isso não executa nada, né? O PHP não vai executar nada nesse comentário. Também, quando você tem barra, barra, isso aqui é um comentário semelhante à linguagem C++, e também tem essa terceira maneira aqui, que ao invés de ser como essas duas que marcam o começo do comentário até o final da linha, nesse caso aqui é um bloco de comentários. Então aqui, com esse primeiro sinal, eu falo aonde esses comentários iniciam, mas esse comentário não dura somente essa linha, ele continua em todas as outras linhas aqui, até que ele encontre esse par aqui, asterisco barra, e então termina o comentário. Tudo que tiver aqui dentro, entre o par de abertura e o par de fechamento, é comentário em PHP. Os nomes de variáveis em PHP, eles seguem algumas regras. Eles sempre começam com cifrão e no primeiro caractere depois do cifrão, nós podemos ter o sublinhado ou letras.
E depois desse primeiro caractere, nós podemos ter tanto letras, quanto caractere de sublinhado, quanto dígitos. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma variável que começou com cifrão e depois com o primeiro caractere uma letra, e contando aqui com letras no fim desse nome. Então, esse é um nome de variável válido. Já aqui eu comecei com um cifrão, não tem o primeiro caractere uma letra, mas tem um sublinhado. Então, e seguido aqui por letras. Então, esse nome aqui também é um nome válido em PHP, esse cifrão get. E nós não podemos utilizar espaço no nome e nem colocar no primeiro caractere desse nome de variável um número. Então, aqui, nesse caso, isso não é uma variável, um nome de variável correto em PHP ou válido, e aqui também nós não temos um nome válido. Aqui por conta do espaço e nesse último aqui por conta desse número no lugar aqui do primeiro caractere após o cifrão. As funções e as classes, elas não começam com o cifrão. E o PHP ele não faz diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas dos nomes dessas funções. Então, se eu criar uma função soma, eu posso depois utilizar com a chamada dessa função com todas as letras maiúsculas e o PHP não vai fazer diferença, ele vai chamar a mesma função. Para exemplificar esses itens que nós vimos até agora, nós vamos criar uma aplicação que recebe o nome do usuário e a idade desse usuário. Eu vou então executar o servidor XAMPP aqui na minha máquina. Está selecionado aqui o Apache Web Server e eu apertei o Start. Veja que agora ele está aqui com o status running e está com um verdinho aqui, quer dizer que está tudo bem com esse servidor. Então, nós vamos criar a aplicação, que vai ser um formulário que recebe o nome e a idade, e a outra página que exibe esses dois itens. Vou chamar então a página que vai ter o formulário de recebedados.php. Lembrando que eu tenho que deixar essa página dentro da pasta raiz do meu servidor, que aqui no meu caso, como eu estou usando o XAMPP, é a pasta htdocs. E eu posso aqui criar uma outra pasta dentro dessa pasta htdocs para deixar esses exemplos dessa aula todos juntos. Então, aqui dentro da pasta htdocs, eu posso ter uma nova pasta chamada aula 2, por exemplo, e então colocar esse código do recebedados.php dentro dessa pasta aula 2. Você vai ver que agora, para eu acessar essa página, ao invés de acessar com localhost / recebedados.php, eu vou precisar utilizar aqui ou indicar para o servidor qual a pasta que contém lá dentro daquela pasta raiz esse meu arquivo. Então, eu preciso colocar aqui aula 2 / recebe dados, porque agora essa recebe dados não está diretamente no htdocs lá na raiz, mas ela está dentro de uma outra pasta chamada aula 2. Veja aqui, olha, no Explorer do
do Visual Code, Studio Code, eu consigo ver que dentro da HTDocs eu tenho uma pasta aula 2 e dentro dessa pasta aula 2 é que está esse código meu com o formulário. Aqui no formulário eu vou fazer um formulário simples com 3 campos de entrada e um label para o nome. Então, posso colocar um label para o nome e um label também para a idade. Eu vou enviar esses dados para mostradados.php, por isso que eu coloquei aqui no action do formulário esse nome, mostradados.php. E como eu deixei sem método aqui, esse método usado será o get. Então, eu posso colocar aqui indicado o método get, ou eu posso deixar sem nada e ele vai usar esse mesmo método. Então, aqui, o label do nome. Então, esse campo aqui tem o name igual a nome. E esse outro aqui é o da idade. E tem o name igual à idade. O último input aqui é o botão de envio. E eu vou colocar nele o vale enviar para o usuário visualizar isso. Então, aqui agora, com esse action aqui, eu vou mandar esses dados para a página mostradados.php. Por enquanto, ela não existe. Então, se eu acessar essa página lá no meu navegador, então eu vou acessar aqui com localhost e nós vamos ver aquela primeira página lá. Agora, se eu colocar localhost barra recebe dados.php, veja que eu coloquei o underline aqui, e o servidor reclama que o objeto não foi encontrado. Nesse caso, não foi encontrado porque dentro da pasta raiz não tem esse arquivo. Esse arquivo ele está dentro da pasta aula 2. Aí sim, nós podemos visualizar ele aqui. Ó. E aí eu posso digitar os itens aqui e apertar o enviar e ele envia esses dados para a página mostra dados. Só que, por enquanto, só estão aparecendo aqui porque ainda não existe essa página mostradados.php. Aqui na página mostradados.php, nós precisamos ter código PHP, então nós marcamos o início desse código. E aqui simplesmente nós vamos usar o var_dump para exibir os itens do vetor get. Só para você ver como é que esses dados chegam aqui nessa segunda página. Então, se eu atualizar aqui, olha, nós vemos que ele vai imprimir aqui esse vetor. Então, se nós acessarmos lá no php.net a documentação de var_dump, nós vemos que ela mostra as informações sobre uma variável. E aí, nesse caso aqui, a variável que está dentro dos parênteses lá. Então, quando eu usei aqui var_dump get, eu recebi aqui as informações sobre esse vetor get. Ele possui dois itens. O primeiro deles é o nome, com o valor Mauro, e o segundo é a idade, com o tipo string e com o valor 39.
veja que mesmo digitando um número, a página mostra dados, ela recebeu aqui uma string contendo o número, não apenas um número. Para mostrar que o PHP não faz diferença no nome aqui dessa função, se ele estivesse totalmente maiúsculo, então eu só troquei aqui, olha, de vardump minúsculo para vardump maiúsculo e atualizei aqui e a resposta foi a mesma. Então, quer dizer que para o PHP não tem diferença. Já aqui no nome da variável, se eu colocar cifrão underline get minúsculo, o resultado é null. Por quê? Porque ele está dizendo que essa variável aqui, ela está vazia. Mas nós sabemos que essa daqui com as letras maiúsculas no nome não está. Tanto é que se eu usá-la aqui, ele mostra os itens dentro. Nós podemos comentar esse código, fazer com que ele não execute, utilizando aqui barra barra. E aqui na página, então, não vai aparecer nada, mas no código fonte dela, nós vemos tudo aquilo que tem lá, menos aquela linha que foi comentada do PHP. Poderia também usar o hashtag aqui para comentar. Seria o mesmo resultado, ou seja, não vai aparecer nada aqui. E também eu poderia comentar com barra asterisco e asterisco barra. O resultado continua sendo o mesmo, que é não executar esse código aqui. As constantes em PHP, elas são criadas com essa função define, e depois que esse valor da constante é ajustado, ele não muda. Então, aqui, sempre que eu usar o nome dessa constante, aquele valor IFSP será exibido. Então, aqui eu consegui imprimir bem-vindo ao IFSP. Utilizando aqui nessa frase uma string e aqui o valor que eu defini anteriormente. Então, sempre que eu uso escola aqui como uma constante, e aqui eu estou fazendo a concatenação ou a soma dessa string com o que tem aqui dentro dessa constante. Então, é por isso que ele mostra aqui, bem-vindo ao IFSP. O define, então, nomeia ou define uma constante aqui para nós em PHP. Quando nós estamos utilizando a linguagem PHP, algumas palavras elas não podem ser usadas como nomes comuns em nosso código. Essas palavras são as palavras-chave ou as palavras que são reservadas para a linguagem. Uma delas é, por exemplo, true, que é reservado. Elas não podem ser usadas em nomes de função, de classe ou de constantes. Aqui nós temos a lista de palavras reservadas em PHP e depois você pode dar uma olhada.
Basta você buscar aqui dentro da documentação por keywords. Então, aqui nós temos o true sendo uma palavra reservada a partir do PHP 7. Em PHP, nós temos esses tipos de dados aqui. Então, nós temos números inteiros, temos números reais ou em ponto flutuante, nós temos as strings e os booleanos. Nós também temos esses tipos compostos aqui, que são os vetores, arrays, e os objetos também. E temos esses recursos, ou resource, e o null. Para nós entendermos sobre os integers, ou inteiros, quando nós recebemos um número de um campo de formulário, nós vimos que ele é uma string, mas o PHP também trabalha com números inteiros. Nós temos essas duas funções aqui bem importantes para nós. Uma delas é essa is_int ou isInt, que vai verificar se um número ou se um determinado valor passado como parâmetro dessa função é inteiro. E nós temos essa aqui que faz a conversão de um valor para um número inteiro. Só que depois nós vamos ver que a conversão em PHP de string para inteiro, ela é automática. Então aqui em nossa aplicação, nós temos que recebemos o nome e a idade. Para trabalhar essa idade, nós vamos aqui buscar aquele valor. Então, quando eu tinha lá o var_dump do get, nós vimos que nesse vetor cifrão_get eu tenho o nome e a idade. A idade aqui está o que eu digitei, então eu posso criar uma outra variável chamada idade aqui dentro do meu código, que recebe o valor que o usuário digitou. Então, dessa maneira aqui, estou pegando aquele item lá, idade, que está no vetor get, e colocando numa variável idade. Se eu imprimir isso aqui, olha, eu consigo imprimir aquilo que o usuário digitou lá na página. Então, somente lá a idade. E nós podemos verificar com aquela função isInt, se aquele valor lá, ou aquela variável, é do tipo inteiro. Então, basta nós passarmos aqui como parâmetro. Então, eu posso aqui imprimir isInt idade. E aqui nós recebemos nada. Olha, não apareceu nada aqui no código fonte, mas nós podemos verificar isso aqui com um teste de if. Então, se nós usarmos aqui, olha, isInt idade no if, se isso for true, então idade é inteiro. Se não, idade não é inteiro. E agora sim nós vamos ter uma resposta mais adequada do que simplesmente não aparecer nada na tela. Por que que não apareceu nada na tela? Porque aqui, olha, no retorno, o valor retornado é true se var for inteiro e false se for o contrário. Daqui a pouco nós vamos estudar aqui o que é false em PHP e você vai entender por que que nada foi impresso na tela. Sabendo então que
esse valor aqui em idade não é inteiro, nós podemos criar uma outra variável aqui, valor e idade, que essa sim é o valor inteiro equivalente àquilo que foi digitado. E agora aqui, olha, nós podemos verificar se valor e idade é inteiro. Então, aqui eu vou imprimir, olha, valor e idade é inteiro ou valor e idade não é inteiro. Vamos ver o que vai mudar aqui. Então, antes eu tinha o 39 e apenas testando o 39 nós vimos que ele não era apenas esse 39 aqui, mas era uma string contendo o número 39. Então, agora aqui, olha, quando eu envio, eu tenho que o valor 39, que era uma string, ele foi transformado num inteiro, porque essa função intval, ela recebe um valor e retorna o inteiro daquele valor. Então, aqui ela recebeu esse valor e retornou o inteiro equivalente àquele valor passado. O inteiro equivalente aqui à string 39 é simplesmente o número 39. E quando eu testei aqui se 39 é true, ele retornou que sim. Em PHP também temos os números reais, tá? Ou são números com pontos decimais. É o equivalente do que nós temos no Brasil. Por exemplo, para o número π, nós temos 3,14, uma aproximação dele. Em PHP, isso seria o equivalente a 3,14, porque o separador de decimais aqui é o ponto e não a vírgula em PHP. E nós temos aqui as funções equivalentes àquelas de números inteiros, que são a floatval e a isFloat. A isFloat é aquela que testa se esse valor é um float, e a floatval é a que transforma um valor em um valor real. Então, vamos mudar um pouco aqui a aplicação e vai agora conter também, além da idade aqui, nós vamos colocar a altura. E então nós vamos receber lá no get além do nome e idade, também aqui a altura. Nós vamos fazer aqui agora alguns testes. Eu vou digitar aqui como se fosse em português, 1,69, para nós verificarmos. Primeiro aqui, no vetor get, eu tenho, além do nome, da idade, agora eu tenho a altura, que também é uma string, e contém ali 1,69. Veja que aqui eu digitei com a vírgula e o dado que foi enviado, ele chegou aqui, apesar dele estar diferente daquilo que o PHP espera. Então, se eu colocar aqui como o PHP trabalha, que é 1.69, também vai chegar lá para a segunda página, para a página mostra dados. E aqui eu posso verificar, olha, essa altura que chegou lá em cifrão underline get, a altura, ela é um valor float. Então, se isFloat dessa altura for igual a true, então quer dizer que eu tenho um valor ali float. Caso contrário, ela não está como float. Vamos ver esse caso aqui específico.
Então, vou enviar o dado e olha, 1.69 não está como float. Não está como float porque chegou lá para o PHP como 1.69, mas dentro de uma string. E uma string não é um float. Para ela se tornar um float, nós precisamos aqui daquela outra função chamada floatval, que transforma o parâmetro dela num float. Então, aqui agora, se nós verificarmos se valor altura é float, o resultado será diferente. Olha, agora sim, 1.69 está como float. Veja a implicação aqui agora do usuário digitar 1,69. As coisas vão ficar um pouco diferentes aqui. E veja, no caso da altura, isso é uma perda importante, porque ao invés de ter os 69 centímetros aqui, agora ficou apenas 1 metro. Por quê? Porque lá no get, ele recebeu o que o usuário digitou. Então, chegou aqui 1,69, mas no resultado final está aparecendo apenas 1. Quando eu imprimo aqui o valor da altura dentro dessa string, ele substitui o que tem aqui pelo valor da variável. E qual é o valor dessa variável? É o valor aqui desse floatval de altura. Mas em altura, nós não tínhamos aqui o 1,69. O PHP ele transformou essa string 1,69 em um número ponto flutuante 1. E ele não levou em conta o que tem depois do vírgula, que para ele a vírgula aqui não indica mais um número. Então, se ela não indica um número, o restante aqui não é número. E ele simplesmente descartou esse restante do valor. É por isso que nós vemos aqui, ó, ao invés de 1,69, apenas 1 lá na saída. Nós já temos trabalhado, mas o que são as strings em PHP? Olha, elas são delimitadas aqui em PHP por apóstrofo, e nós podemos ter aqui textos dentro dessas strings, ou seja, um conjunto de caracteres aqui, e também pode ser delimitada por aspas. Então, ela começa com aspa e termina com aspa, ou começa com apóstrofo e termina com apóstrofo. No caso aqui, a diferença importante para nós é que quando nós usamos aspas delimitando uma string, ela aceita a interpolação, ou seja, eu posso receber aqui no meu código aquele nome do usuário e dizer um olá para ele. Então, aqui eu posso colocar uma variável nome, recebendo lá aquele item nome, e posso imprimir aqui, olha, olá, nome, diretamente em PHP, e o PHP vai interpolar ou vai substituir o valor aqui em nome nesse campo, nessa string. Então, aqui no caso, se o usuário digitou Mauro, recebido aqui foi Mauro, como uma string, e aqui no lugar de nome, ou daquela variável, vai ser impresso Mauro. Vamos ver se é assim mesmo. Então, aqui está digitado Mauro e aqui aparece no Olá o Olá Mauro. Mas se eu tivesse utilizado aqui como delimitador o apóstrofo, não aconteceria aquela interpolação. Então, a string ela seria impressa da maneira como ela aparece ali. Então, ao invés de ter o olá
E o valor que é da variável aqui, ele tem simplesmente o cifrão nome impresso aqui. Assim, essas strings com apóstrofos, elas não aceitam a interpolação. Nós podemos testar strings com igual para ver a igualdade de duas strings. Poderia então fazer esse tipo de teste aqui, olha. Então, se eu enviar o Mauro aqui, ele vai imprimir professor. Veja que ficou sem espaço aqui, porque essa última string não tinha espaço. E se colocar outro nome qualquer aqui, ele vai imprimir a palavra aluno aqui, porque ele fez o teste corretamente aqui. Em PHP, nós temos os booleanos true e false. E tem uma facilidade para nós aqui, porque não são esses valores aqui que são considerados true ou false. Tudo aqui nessa lista é considerado como false. Então, você tem, se tiver a palavra false, ela é considerada false em PHP. Se você tiver um valor inteiro zero, também é considerado falso. 0.0, ou seja, o ponto flutuante de zero, também é falso. Uma string vazia, ou seja, que começou com apóstrofo e terminou sem nenhum espaço aqui dentro, ela também é considerada como falso. E se uma string tiver o zero, seja ela delimitada por aspas ou apóstrofo, ela também é considerada como um valor false, porque no fim das contas isso resulta nisso aqui, né? E um vetor com zero elementos é false também, e o valor null, por último, também é false. E o que não for false em PHP é true. Nós podemos então implementar aqui em PHP um teste para verificar a idade do usuário aqui e imprimir de acordo. Então, aqui agora imprimiu apenas adulto, porque aqui em idade existe o valor 39 e o PHP transforma aquela string 39 ou considera aquela string como um número nesse teste aqui e resulta aqui que 39 é maior que 18, exibindo esse valor. Se esse não fosse o caso, imprimiria aqui a segunda opção, porque idade aqui contém apenas o número 9, que é considerado então um número aqui no teste. 9 não é maior do que
18, isso retorna um false, e como o teste do if deu false, o que é executado é o bloco de código aqui no else. Nós podemos então, em PHP, fazer um teste simples para ver se foi recebido algo aqui, utilizando aqueles valores lá do get e em if. Então, se o usuário não digitar nada aqui nesses campos, o que chega lá para a segunda página são strings vazias. Então, está aqui, olha, o nome chegou assim, idade chegou assim e a altura chegou assim. Então, nós podemos, considerando que string vazia é false em PHP, nós podemos verificar aqui diretamente, olha. Se nome, se não, eu informo aqui que o campo nome foi vazio. Veja que o equivalente aqui, quando eu coloco o nome, qualquer coisa que estiver escrita aqui não será uma string vazia, então será considerada como true, fazendo com que o PHP execute aqui o corpo do if. Então, vai sempre imprimir, nesse caso ali, o nome. Nós poderíamos também ter feito dessa maneira aqui, olha. Nós também podemos utilizar aqui a função strlen, que vai verificar o tamanho de uma string. Então, quando nós usamos lá o vardump com get, nós sempre recebemos o tamanho daquela string. Então, quando eu envio nada aqui, olha, aqui dentro dos parênteses eu tenho o tamanho dos parênteses, eu tenho o tamanho dessa string. No caso aqui é 0. Se eu colocasse aqui o nome Mauro, nós íamos ver aqui o valor 5, porque possui 5 caracteres nessa string. E nós podemos ter esse valor utilizando aqui a função strlen. Então, aqui, além desses testes, nós poderíamos usar para verificar o tamanho de altura. E se a altura for igual a 0, quer dizer, a quantidade de caracteres que tiver ali dentro for igual a 0, então quer dizer que o campo altura está vazio. Caso contrário, ele não está vazio, então eu posso imprimir a altura dessa maneira aqui. Aqui agora não estava vazio os campos. Se eu deixar a altura vazio, ele mostra lá o campo altura vazio, idade vazio mostra os dois, e por último aqui com o nome também vazio, mostra os três. Então nós temos essas três opções.